Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E o episódio de hoje vai ser bem interessante, porque meu celular tá carregando e eu ainda estou sem meu fone, né? Que é vulgo meu, né? Microfone. Mas, enfim, né? Experiências. Hoje eu quero falar sobre recalcular a rota. E como eu acho isso interessante e como isso já foi muito assustador pra mim, né? Para começo de conversa, eu tenho um mapa muito terroso, né? Eu sou uma pessoa muito enraizada, né? Então, eu tenho muita dificuldade de mudanças. Eu até, assim, sou muito boa em começar coisas, mas terminar realmente não é muito meu forte, né? Eu já comecei vários cursos online, compridos de programação, e eu nunca terminei, porque eu me perdi no meio. Só que eu entendi, não é isso que eu quero fazer. Não é necessariamente o tipo de coisa que me apeteça, né? Já gastei mais dinheiro do que eu queria em cursos que muitas vezes não, né, me serão úteis. Por quê? Eu tô num processo de recalculamento de rota, porque a minha área, ela tem várias possibilidades, e eu conheço elas pouco, né? Conheço o quê? Pra mim, o que você é, deve. Desenvolvedor. Só que desenvolvedor de quê? Tem muita coisa que você pode fazer. Só que eu não tenho conhecimento. Não tenho essa noção. E eu acho isso extremamente importante ser demonstrado para as pessoas, né? E eu tava pensando sobre gravar esse episódio e eu falei, cara, eu e todas as pessoas devem estar recalculando suas rotas diariamente, né? Quando a gente, sei lá, decide atravessar uma rua que a gente, né, andaria na mesma só porque sim, né? Tipo, hoje eu atravessei mais cedo do que eu, né, antes do que eu costumo atravessar e fiz uma rotinha um pouquinho diferente, né? Ou então almoçar num horário diferente, comer uma coisa diferente, sabe? Fazer isso. Só que a minha rota, né, agora de vida, eu tive, assim, sem dúvidas. No caso, eu me lembro de vários momentos emblemáticos, né? Primeiro, eu estudava numa escola particular e eu passei por uma escola pública. E foi um grande recalcular de rota, porque eu não queria ir de jeito nenhum. E aí aconteceu, fui, fiz, né? E conheci pessoas, assim, incríveis, né? Tanto que as minhas melhores amigas ainda, assim, de vida, fiz lá e continuam comigo. Depois tive que recalcular a rota quando. E todas essas rotas não foram fáceis, o recalculamento. Teve muito choro, muita birra, muito. Ai, não quero! Mas aconteceu, né? Esse primeiro momento eu tinha uns 7 anos e foi muito pesado porque foi a primeira vez que eu me senti em perda, sabe? Nossa, eu cresci com aquela galera, eu vi aquela galera, eu tinha planos. Eu lembro que eu caminhava pelo corredor da escola e falava: Nossa, imagina que legal quando a gente estiver no terceirão juntas, falando com as minhas amigas. E aí, de repente, me trocam de escola. Aí, nessa escola que me colocaram, eu estudei lá só até o nono ano. E aí, fui estudando. Falei: Não, porque agora eu vou estudar com as minhas amigas numa outra escola. Pum, meu pai me mandou estudar, fazer prova pro Instituto Federal. Aí choro, não queria ir, fui. Aí fiz novos amigos, vivi novas experiências. No final do meu terceirão, aconteceu, eu acho que um dos momentos assim mais. Eu acho que houve uma mistura de burnout, perdida e muitos surtos. Que foi. Desde os meus 11 anos, eu queria fazer arquitetura. E quando começou a pandemia, eu tava no segundo ano quando começou a pandemia, mas quando eu tava no terceirão, eu também tava tendo aula online. E eu tava tendo aula online de programação. E aí eu assistia tudo de madrugada, porque eu gostava mais de estudar à noite, era mais fácil pra mim, né? A casa tava mais tranquila, tudo tava mais tranquilo. E nessa época tava tendo os jogos das Olimpíadas. E eu não perdi um jogo em Tóquio. Eu não perdi um jogo de vôlei, tanto masculino quanto feminino. Todo o meu horário era programado nisso. Durante as minhas assistidas de aula de programação, eu percebi que eu gostava daquilo. Porque assim,
quando você estuda numa escola técnica, não tem como você gostar do curso e ir bem em todas as matérias. Não tem. Porque, olha, se você consegue, meus parabéns. Porque é tanta sobrecarga. Você tem que se preocupar em fazer projeto de programação, projeto de banco de dados, ao mesmo tempo que você tem que fazer uma prova de biologia, uma prova de física. É muita coisa. É muita coisa, sabe? Aí, chega no terceirão, você tem que estudar pro vestibular, ao mesmo tempo em que você tem que terminar um projeto final de programação, sabe? Não é desumano, sabe? Tortura não é entretenimento. É basicamente assim. E enquanto eu tava nessas madrugadas assistindo essas aulas de programação, eu falei, cara, e se eu fizer isso? Só que antes disso, eu já tava vindo, porque eu comecei a estudar muito pro Enem. No meu segundo ano do ensino médio, eu já comecei a estudar muito pro Enem, e eu estudava muito. Eu estudava muito, tá? Eu tomava café na frente do computador, eu almoçava, aí eu era tipo, acordava, já ia pra frente do computador enquanto tomava café estudando, parava pra almoçar, aí já ia pra frente do computador, lanchava na frente do computador, às vezes jantava na frente do computador. Isso em ritmo frenético, era pandemia. E nesse meio tempo, eu percebi que eu não queria mais fazer arquitetura, que a arquitetura não fazia sentido pra mim. E quando eu percebi que a arquitetura não fazia sentido pra mim, eu me senti perdida. Eu me senti num barco, no meio do oceano, abandonada, completamente deixada pra trás. E eu falei, cara, eu não sei pra que lado que eu remo. Né? Se eu remasse, eu chegaria em algum lugar, mas eu não conseguia remar. Porque o meu medo era tão grande nessa época. Ainda bem eu fui fazer terapia, minha mãe me colocou na terapia. Eu meditava muito. Nessa época, eu acho que foi quando eu mais desenvolvi minha espiritualidade, porque eu apelava por tudo que é jeito que eu podia. Leitura do mapa astral, tendências a que carreira você seguir. Eu via. Não sei o que. Ia. Meditação, ia. Terapia, ia. Tudo eu achava que ia me vir uma resposta. E nada vinha. Até que eu fui... Porque só veio a resposta quando eu me acalmei. E aí, quando eu me acalmei, eu entendi. E aí eu me inscrevi, tanto que eu me inscrevi pro vestibular. Minha mãe nem sabia o que eu ia fazer de curso. Minha mãe só descobriu o curso que eu ia no dia que ela foi me levar pra fazer o vestibular. Aí fiz o Enem, fiz o vestibular. E eu comecei a ir na faculdade. E agora na faculdade existe... Porque assim, a medicina já existe uma vasta ramificação dentro da medicina, né? Que a gente já conhece, né? Dentro dessas ramificações existem mini ramificações, né? Por exemplo, você faz dermato, dentro da dermato você pode se especializar em cabelo, em pele, em doenças, em câncer, em tudo que tem a ver com a pele, certo? Como dermatologia no caso. Só que a área eu ouso dizer, podem me corrigir se eu estiver errado, só não me cancele, que a área da tecnologia é a pior. Porque as ramificações são... No caso, não... Eu ia dizer diárias, mas eu queria uma coisa mais rápida que diárias, né? Não seriam horárias, né? Mas a cada momento tá saindo um bagulho novo, tá acontecendo uma coisa diferente. E você não sabe o que fazer, sabe? O que eu me especializo? O que eu faço? Não sei, cara. Não faço ideia. Tanto que... eu já comecei a ver que tem muita coisa que eu estudo pra me forçar a estudar, sabe? Agora eu tô fazendo um curso num projeto MVC em C# pra desenvolver um site. E aí eu tô fazendo um site bem viajado. No projeto do cara era pra fazer um site de lanches, eu tô fazendo um site de experiências absurdas, né? E caríssimas. Tipo assim, jantar com Nicolas Cage. Jantar submarino. Cruzeiro com dinossauros. Umas coisas assim bem malucas, sabe? Mas pra fazer uma coisa divertida. Só que eu percebi que eu não gosto disso. Eu não quero trabalhar com isso. Não quero. E hoje, eu me inscrevi por um negócio que vai acontecer amanhã, que é uma palestra sobre segurança de dados, segurança web, um rolê assim. E aí apareceu uma lista de coisas que se interessa. E aí eu tiquei 3 coisas e tirei uma foto. Falei, gente, é por isso que eu me interesso. Tava na minha cara o tempo inteiro e eu não percebi, sabe? Tanto que eu vou terminar de gravar esse episódio e vou contar pro meu namo essa minha grande descoberta. Porque você se sente perdido.
sabe? Ninguém, depois que você faz, acho que depois que você faz 15 anos, ninguém mais vai te mostrar o caminho. Ninguém mais tá nem aí, né? Vai dizer assim, olha, não fume, não beba demais, não dirija alcoolizado, não use drogas. E não faça filho. Até tal idade. De resto, ninguém te dá direção nenhuma. Nenhuma. E aí você tem que adivinhar as coisas. Sabe, cara? Tipo, poxa, eu quero saber o que eu vou fazer, né? Por que ninguém me dá um manual? Porque a vida é minha. Por isso, a gente muitas vezes pode estar vivendo fechado numa ideia. Só que às vezes, por mais assim, eu tenho casos de amigas, né? Vou citar, por acaso eu tenho o caso de 3 amigas minhas, que estudam muito, muito, muito para passar em medicina. E até agora nenhuma delas passou. Tanto que uma delas eu conversei e ela falou assim, e se eu for fazer outra faculdade, ao invés de medicina? Eu estudei tanto para passar em medicina, e eu não vou passar em medicina? Aí que tá, a gente se apega tanto a essa ideia de que era isso que a gente tem que fazer, isso que a gente tem que ir. Não necessariamente, sabe? A gente tem que mudar de ideia, recalcular a rota, tá tudo bem. Por mais que possa ter um peso externo e a galera vir criticar ou questionar muita gente, tá tudo bem, sabe? Se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Porque, por exemplo, eu sou muito apaixonada pela psicologia. Eu não sei se um dia eu não vou fazer faculdade de psicologia. De verdade. Né? Mas eu gosto da minha área. De verdade, eu gosto da minha área. Só que o que eu faço atualmente, o que eu sei, o que me ensinaram, eu não gosto. Eu não me identifico. E tá tudo bem se não quiser trabalhar com isso. Porque já diria minha psicóloga, às vezes é tão importante saber o que não quer do que saber o que quer. E eu peguei e fiz uma lista. Eu fiz uma página no Notion e coloquei lá o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E é muito fácil eu saber o que eu não quero. Ou o que eu gosto. Mas o que eu quero, eu não sei ainda. Mas eu vou descobrir. Mesmo que eu tenha que recalcular rotas zilhões de vezes durante esse processo. Fazendo recalculamento de rotas diários. Eu vou descobrir para onde eu quero ir e o que faz sentido. Porque também tem isso. Não adianta eu recalcular minha rota baseado no que outra pessoa espera que eu faça. E o que eu quero fazer, ninguém vai levar em consideração? Porque a vida é minha. No final das contas, só importa a minha vida, né? No caso, a minha vida pra mim, né? A sua vida é tua. Então, só importa, né, a nossa própria vida pra gente mesmo. E eu acho que é isso, gente. Não tenho medo de recalcular a rota, por mais aterrorizante que possa ser. Todas as rotas que eu recalculei envolveram muito choro. Tanto que, talvez todo esse choro que eu tenha tido até agora foi porque eu percebi que eu estou recalculando rota. Só que depois de todos esses recalculamentos de rota que eu contei pra vocês da minha vida, que foram os mais emblemáticos, eu consigo olhar pra vocês não, né? Mas eu consigo sentar aqui, meio sentada, meio deitada, enquanto, né, eu olho as florzinhas do meu lençol e dizer pra vocês, cada desses momentos me deixaram mais forte pro próximo. Porque quando você recalcula a rota várias vezes, você percebe que não é o fim do mundo recalcular a rota. Não é o fim do mundo. Por mais que alguém possa vir no teu ouvido atazanar e dizer que pode ser, não é o fim do mundo. Porque cada um tem uma vida, cada um tem um objetivo, cada um faz o que gosta. Não adianta. Então, recalculem suas rotas caso necessário. Se cuidem, né? Espero que esse episódio tenha feito sentido. Ou uma boa companhia. Curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem caso queiram comentar alguma coisa, tá bom? Beijos!